Olha, e o Hospital São Marcos traz hoje para nós uma discussão muito importante. Muitas pessoas, pelo menos, têm o hábito de consumir proteína artificial ou consumir isotônicos, ao invés de tomar água durante as atividades físicas, um isotônico que supostamente daria maior resistência. Mas será que todos nós estamos prontos, nosso organismo está pronto para receber esse tipo de substância? Qual a melhor maneira de se hidratar e se alimentar e conseguir essas proteínas? Vamos ver aqui a entrevista, estamos recebendo o Dr. Bruno Alisson, que é nutricionista esportivo e que vai falar conosco. Dr. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, Dr. Bruno, primeiro eu peço ao senhor que nos explique quais são os benefícios da proteína para as atividades esportivas. Bom, a proteína, ela entra no grupo dos macronutrientes, né? O que são os macronutrientes? São compostos que estão em todo e qualquer planejamento alimentar. Então, as proteínas, elas são responsáveis pela síntese muscular, né, pelo reparo dos tecidos e pela manutenção da massa magra. Então, ela tem essas ações, né, de anti-infecciosa, regulação das reações químicas no organismo, crescimento, reparação de tecidos e geração de energia. Isso tudo ajuda na atividade esportiva? Sim, sim, principalmente em estratégias nutricionais. A proteína é bastante usada para pós-treino, né, utilizada no balanço proteico ao longo da ingestão alimentar de um atleta, de um praticante de atividade física, né, durante um dia ou em determinados tempos de prova. Tá certo. Agora, tem uma informação que eu queria compartilhar aqui com o senhor, que aparece aqui no nosso telão. Vamos lá, na informação aqui, é o seguinte. Muitas pessoas buscam essa proteína em vários locais diferentes. Aqui estão algumas de origem animal. Qual é a característica da carne, dos ovos, dos laticínios e como eles devem ser ingeridos? Pronto. A carne, em geral, onde nós temos carne vermelha, frango, peixe, né? Onde a gente difere em carne vermelha e carne branca, é fonte de proteína animal, né? Além da proteína em si, a gente tem alguns aminoácidos, que é o BCA, que é um tipo de aminoácido que tem na carne vermelha, né? E temos também creatina, né? Onde são tipos de aminoácidos que vão ajudar na manutenção da massa magra e no reparo dos tecidos. E também tem as fontes de proteína vegetais, o que está presente nos vegetais, com sementes, grãos, raízes e leguminosas. As proteínas que se encontram nos vegetais são exatamente com as mesmas características das animais? Não, são diferentes. Os vegetais, ele tem um teor proteico bem menor em relação à proteína animal. Em termos de quantidade é menor? É menor. Mas tem o mesmo efeito? Teria diferente, né? Por exemplo, os vegetais não têm alguns aminoácidos como a creatina, como leucina, como isoleucina e como valina, que são constituintes da proteína animal. É um tipo de proteína, mas deixa de ter alguns tipos de aminoácidos. Entendo. Então tem características diferentes. Vamos então para algumas informações aqui eu queria dividir. Os atletas de alta performance, eles costumam ingerir mais proteína, precisam de mais proteína. Para eles é indicado somente a proteína que existe nos alimentos? Estou falando de atletas profissionais. Atletas de alto rendimento, dificilmente a gente consegue, né, chegar à oferta proteica que eles precisam, né, durante um planejamento alimentar. Ou seja, não tem comida que dê conta dessa proteína que eles precisam. Muitos deles têm dificuldade em ingerir toda a quantidade proteica que a gente prescreve, né? Então, para isso, a gente usa como recurso os suplementos proteicos, onde a gente pode estar chegando à quantidade recomendada para a ingestão diária. Então, aquele suplemento é as substâncias em pó que você mistura com a água. E é consumido de que maneira aquilo? Isso, são substâncias em pó que você dilui, né, em água, você pode bater com outras preparações também, pode mascarar em algumas massas, né, bater com frutas, enfim, a forma de preparo a gente pode estabelecer isso de N formas, né? Então, os suplementos proteicos, eles servem para a gente atingir, né, a cota que a gente precisa durante o planejamento. Mas isso não impede de ter atletas que conseguem também atingir toda a oferta proteica com a alimentação. Né? Qual é a dificuldade na prática? Conseguir ingerir aquele volume, o volume total, né? Mas tudo isso tem que ser com acompanhamento médico ou nutricionista? Para isso é interessante procurar um nutricionista, porque ele vai fazer todo o cálculo, né, de quanto você precisa ingerir de proteínas durante o dia e traçar estratégias para que você consiga atingir aquela meta que você precisa, seja com suplemento ou com alimento. Mas aí vem a situação dos amadores, os atletas amadores, aquelas pessoas que vão para a academia 3 vezes por semana ou que passam 1 hora por dia na academia. Esses precisam dessa suplementação sempre? Eles normalmente buscam, sem a necessidade de uma orientação, tomar esses suplementos. É necessário? Nem sempre, né? Os atletas amadores, eles têm necessidades menores,
né? Tem cálculos menores, tem quantidade de massa muscular também menor. Ou seja, eles podem estar perdendo dinheiro comprando esses produtos. Podem estar perdendo dinheiro. Agora, o que é que acontece hoje na prática? Muitos deles procuram a suplementação pela praticidade. A gente sabe que o suplemento é um alimento industrializado que também tem seus malefícios, né? E muitos deles, às vezes, por conta de rotina, de trabalho, seja lá o fator que for, do dia a dia, às vezes não consegue se alimentar, né, com a quantidade que a gente precisa diariamente, e a gente usa o suplemento como um recurso de praticidade. Tá, mas é possível... Com acompanhamento. Com acompanhamento. Mas é possível chegar à oferta proteica apenas com alimentação. Tá, então é bom que os atletas amadores... Isso tem efeitos também nocivos para o organismo? Ou seja, o excesso de proteína pode causar doença? Sim, o excesso de proteína ele vai dar disfunção renal. Né? Ele pode também desencadear uma elevação de ácido úrico, né? E pode causar outros distúrbios a nível de metabolismo. Tá, né? Então é importante consumir com orientação. Com orientação. Nada de atleta amador, vai lá e consome proteína do jeito que quiser. Outra pergunta, isotônicos. Os isotônicos, que são aquelas bebidas meio energéticas ali, que são consumidas durante essas atividades físicas, elas têm essas propriedades que nós listamos aí, de reposição de água, sais minerais, carboidratos, reduzir fadiga muscular, melhorar performance na longa duração e sob temperatura elevada. É um complemento da água ou uma substituição da água, doutor? Não. O que é uma bebida isotônica? A bebida isotônica é para repor a hidratação de um atleta, né, ou de um treino acima de 1 hora de duração. Como é que eu faço para me saber se eu vou prescrever uma bebida isotônica ou não? Para isso, eu pego o peso antes do treino e o peso após o treino. Se der uma diferença maior do que 2%, é recomendado uma bebida isotônica. Por quê? Porque a bebida isotônica ela é fonte de carboidrato, é fonte de sódio e fonte de potássio. Tá? Lembrando que bebida isotônica em excesso pode prejudicar, né? É contraindicada para quem tem hipertensão arterial, diabetes ou disfunção renal. Pode trazer problemas para quem tem pressão alta, então? Sim. Por ter um teor de carboidrato também pode prejudicar nas dietas de emagrecimento, né? Olha, esse alerta é importante. Então vamos ver qual é a situação para os atletas profissionais. Um atleta profissional que faz ciclismo, como nós estamos vendo aqui, passa horas pedalando, um jogador de futebol profissional. Para esses, é recomendável o isotônico? Sim, provavelmente sim, porque eles têm treinos bem intensos, né, superiores a 1 hora de treino. Então a gente recomenda a bebida isotônica como uma forma de repor os eletrólitos, repor carboidrato, sódio e potássio. Tá certo. E para os atletas profissionais, os amadores, alguém como eu, que vai para a academia 3 vezes por semana, isotônico é recomendável? Não, pelo contrário, isso pode lhe favorecer um ganho de peso, uma tendência a você ganhar massa gorda, né, que é o peso gordo em geral. Então, para atletas amadores, a gente recomenda outros tipos de hidratação, como bebidas hidroeletrolíticas, né, ou então água, mesmo água de coco. Água de coco também pode ser indicada. Dr. Bruno Alisson, nutricionista do Hospital São Marcos, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.